A nossa família aos pés de Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 39. Lucas 10, 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e ela quedava assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Os irmãos sabiam que o nome Maria é uma versão grega de um nome hebraico, Miriam? Possivelmente alguns de vocês, não sabiam disso, né? Maria e Miriam são o mesmo nome. E talvez alguns de vocês aí não quiseram colocar o seu nome da sua filha não vou colocar o nome de Maria não, vou colocar o de Miriam, que é mais bonito que eu mesmo. Não vou colocar de Miriam não, vou colocar Maria, que é mais bonito mesmo. Porque o sentido é o mesmo. Você sabia que o nome Maria significa rebelde? Então cuidado aí, quem é Maria? Quem é Maria tem que abrir o olho muito mais. Não é? Mas isso aí, detalhe, alguns dizem que o nome Maria, ou o nome Miriam, e essa conotação de rebelde está mais associada não à ideia de Miriam, lá mais no tempo antigo, quando a mãe de Miriam falou, acho que eu vou colocar o nome da minha filha, eu vou botar o nome dela de rebelde. Não foi nada disso. A conotação associou-se mais adiante na própria história de Israel, quando Miriam se rebelou contra a liderança de Moisés. E então por isso essa identificação, né? Interessante, né? Mas aqui Maria, vejam, é uma rebelde que se coloca em humildade aos pés do Senhor Jesus. Ou seja, foi rebelde, talvez por muito tempo, mas agora, a partir do seu encontro com Cristo, ela se coloca aos pés de Jesus. Então, um certo comentarista, Russell Champlin, vai dizer que Maria assumiu uma posição de um discípulo perante o seu mestre, e para aquela cultura, o discípulo assumia este lugar como um reconhecimento de quem era perante quem estava. Ela se sentiu confortável aos pés de Jesus. Discípulos de Jesus se sentem muito bem quando estão aos pés de Jesus. Então, não se tratava aqui de uma mera hospitalidade, ela recebendo bem Jesus na sua casa, recebendo como uma visita. Não se tratava de alguém que se assenta em uma poltrona da sala para um bate-papo informal. Ela está recebendo Jesus na sua casa. Então a figura, a pessoa ilustre de Jesus é extremamente importante para ela ali naquela situação. Então Maria demonstrou que queria aproveitar ao máximo o tempo precioso no qual Jesus repousava em sua casa. Então é importante ressaltar aqui, meus irmãos, que o Senhor não se priva de fazer aquilo para o qual Ele veio a esse mundo. Ele poderia sentar ali na sala, e na medida que Maria fizesse uma pergunta aqui ou agora, ele falou, olha só, eu vim para visitar vocês, não vim tratar dessas matérias, vamos relaxar, vamos comer e beber. Não, o que vemos é, na medida em que Jesus é acionado, ele sempre tem boa vontade para esclarecer verdades, para esclarecer aquilo que para nós é importante na condução da nossa vida. Boa vontade de Jesus de ensinar. Aqui então já uma marca, algo que a gente pode aprender da parte do Senhor e à luz das Escrituras. Deus quer que aprendamos a respeito das coisas do céu. Deus quer que nós entendamos essas coisas. E Deus tem feito
sabedoria. Não é assim que você ora? Senhor, me dá sabedoria para entender a palavra. Alguns irmãos às vezes vêm conversar comigo lamentando e falando o seguinte: ah, pastor, eu leio a Bíblia, o Senhor lê, prega, mas não fica nada na minha cabeça, não é? Ah, na minha memória, eu não consigo reter, pastor. E aí a minha palavra de consolo é: você pensa que não está retendo, mas à medida em que as verdades são ditas e você vai assentindo, vai entendendo que aquilo é verdade de fato, encontra lugar sim no seu coração. E de certa forma, na medida em que você for requerido e exigido daquilo que entrou, porque o seu coração recebeu, virá a tomar no momento certo, da forma certa. Então você não pode se preocupar, não precisa se preocupar. Tudo que vem de Jesus, a sua alma assimila. Você não entende muito bem, porque a nossa constituição psíquica é feita de consciente e de inconsciente. Muita coisa entra no consciente e fica aqui. E aí a gente consegue organizar a vida e organizar as coisas a partir deste nosso consciente. Mas muita coisa está lá no inconsciente, naquelas janelas, naqueles cômodos guardados lá dentro. Na hora certa, na hora exata, vem. Então, aos pés de Jesus. Que posição maravilhosa. Porque você vai aprender sempre, você vai reter sempre. Então, aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus, que está diante de amigos, de gente que o recebe muito com grado. Jesus era muito bem-vindo ali, estava confortável, ele estava à vontade. Como nós podemos tirar, meus irmãos, reflexões a observar esse nosso texto? Hoje nós podemos ter Jesus fazendo morada em nossa casa. E esse é o grande desafio que eu tenho para os irmãos. O desdobramento desta mensagem aqui, o meu objetivo, a minha oração é que Jesus Cristo seja o primeiro na sua casa, na sua vida. Ele possa liderar em tudo. Sabe por quê, irmãos? Na verdade, ante as circunstâncias da vida e as prioridades, muitas vezes os apertos e as urgências, nós priorizamos aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que o nosso entendimento diz. E isso aqui não tem nada a ver comigo mesmo. E quantas vezes nós estamos tomando decisão sem consultar primeiro o Senhor? Quantas vezes nós dizemos sim ou não, tomamos as regras da situação, pela nossa própria conta. Nós não chegamos, dobramos os joelhos e falamos: Senhor, dá-me a tua iluminação, me ensina, me traz a lembrança qual é o procedimento, como eu tenho que fazer, como eu tenho que agir. E um dos desafios que eu quero trazer para a igreja, Jesus fazendo morada na nossa casa. Então, depois da sua ressurreição, Jesus prometeu presença constante conosco. Jamais estaremos abandonados, em tempo, momento nenhum estamos sozinhos. O que Jesus diz? Eis que eu estou convosco todos os dias. E a ideia de todos os dias é em todo o momento, todo o tempo. Em nenhum momento ele está dormitando, cochilando. Ele está atento e alerta o tempo todo. Certa vez eu estava ouvindo um comentarista que comentava o Salmo 121, e o comentarista ia pelo seguinte pensamento: quando o seu corpo cansa, porque nós somos seres humanos, isso aqui, a carne material, elas cansam. Então nós precisamos de um período de repouso, não precisamos? Você precisa dormir. E então, quando o seu corpo está exausto, cansado, em alguns momentos você não consegue reter o sono, ele vem e te derruba. Já aconteceu com você assim? Quando lembra, né, comentário, quando eu trabalhava no emprego secular, eu chegava no domingo, aí aquela parte do louvor é uma agitação tremenda. Aí na hora da mensagem eu começava a dar cabeçada na poltrona da igreja,
porque a mente estava cansada, o corpo estava cansado, não dormia a noite toda, mas chegava no ponto e ficava tum. E talvez nunca vi ninguém aqui assim, talvez eu grito muito no ponto. Beleza, de vez em quando vacila. Que caramba, cabeçada no banco, cansaço do corpo físico, cansaço. Mas o Salmo 121 tem uma coisa aqui que é espetacular, maravilhosa. Diz que Deus nunca cochila, Deus nunca dorme. Você dorme, se cansa, e quando você dorme, o seu inconsciente agora é que domina. O seu domínio do meio ambiente foi embora. Você está totalmente vulnerável. Mas quem te guarda, quem te protege? Deus. Ele não dorme. Não existe esse negócio de estou com sono, vou dormir para Deus. Então quando Jesus está dizendo, eis que eu estou convosco todos os dias, significa que Ele está aí. Às vezes a gente se distrai. E porque a gente se distrai, a gente esquece que Jesus está bem ao lado. Por quê? Porque a gente se distraiu. O que nos distrai? O que nos distrai? As preocupações da vida, os aborrecimentos, o medo, a insegurança, a insatisfação, as frustrações, a depressão é uma forma de distração. Quando eu aprendi isso há pouco tempo, lendo uma literatura que eu achei bastante importante, dizendo: o princípio da adoração é você acordar de manhã e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me guardou durante a noite de sono, e eu tenho certeza que o Senhor vai caminhar ao meu lado durante todo esse dia. Fica comigo, Jesus. Eu achei aquilo espetacular. Sabe por quê, meus amados irmãos? Você saiu de casa para ir para o seu trabalho, logo que você fechou o portão, você não está sozinho, Jesus está caminhando com você. Você está chegando no seu trabalho, Jesus está ali com você. Você está conversando com pessoas, Jesus está ali ao seu lado. Então também é importante, quando vem alguns maus pensamentos, quando vem algumas más ações, não se admire se de vez em quando vier alguma cutuque de Jesus no seu consciente. Sabe por quê? Porque Ele está ali do seu lado. Sabe quando você é surpreendido, está fazendo alguma coisa errada e logo vem o peso na consciência, o mal-estar? É o Espírito Santo de Jesus que vai lá e fala que assim: eu estou aqui do seu lado, o que você está inventando aí? Então nós temos essa promessa de Jesus estar sempre ao nosso lado. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, é a palavra de Deus, e um texto bem conhecido para nós. Senhor Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Aqui eu aprendo, meus amados irmãos, versículo vale tanto para uma experiência pessoal, a experiência da conversão, de uma reconciliação, como também referindo-se a uma disposição de recebermos Jesus no nosso lar. Podemos aplicar assim: Jesus na nossa casa. Então eu vejo Deus que quer fazer parte da nossa família, Deus que quer estar junto, participando de tudo. E isso não significa que todos os que moram na casa reconhecem a importância desta bênção. Nem sempre. Em muitas casas onde uma pessoa é convertida, os demais não são. Ainda não tem essa experiência com Jesus. A presença da pessoa convertida é que vai trazer bênçãos incontáveis para a família ali, mas nem sempre elas são reconhecidas. Nem sempre. Por um outro lado, eu vou entender, meus irmãos, que a presença de Jesus pode levar pessoas a se converterem. Um dos exemplos assim mais marcantes que eu tenho na minha própria história é o exemplo da Cristina. A Cristina, minha esposa, ela se converteu, e logo a seguir um fenômeno que aconteceu entre os seus familiares
é que muitos dos seus parentes e a própria mãe dela e o próprio irmão dela veio a se converter a partir de uma experiência com Jesus. Está vendo? É como é importante a família, numa família, ter alguém ali crente, porque ele vai ser a presença de Jesus no lar. Certa ocasião, li um certo autor que dizia que um crente no lar é como se fosse um guarda-chuva aberto. Então, para que serve um guarda-chuva? Para proteger quem está debaixo dele, não é? Então, o crente é aquele que está segurando o guarda-chuva. E a família é constituída de pessoas que estão debaixo do guarda-chuva, estão sendo protegidas, estão sendo guardadas. Muitas vezes nem sabem do que estão sendo guardadas, mas a figura do crente ali está fazendo toda a diferença. Por quê? Porque ele é quem é a presença de Jesus no lar, na família. Então, vale a pena nós estarmos intercedendo pelos nossos, independente se são convertidos ou não, se são se entendem ou não. Vale a pena você estar orando, pedindo pela salvação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos, o tempo todo, porque você é a segurança de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, né? Então, nós devemos sim valorizar isso aí. Por outro lado, eu vejo aqui nas palavras de Paulo e Silas ao carcereiro algo poderoso que podemos guardar na nossa vida. Em Atos capítulo 16, versículo 31, o que diz aí na palavra de Deus? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos testemunhos existem de pessoas que levaram pais, cônjuges e filhos à conversão? O outro ponto que eu quero destacar aqui, neste sermão de abertura do mês da família, meus irmãos, Jesus em nossa casa impõe atenção. E eu quero agora retornar a visão de vocês para Maria, que é o nosso texto básico, é Lucas capítulo 10, versículo 39. Maria aos pés de Jesus. Vejam que Maria assumiu logo uma posição para aprender dele. Jesus ouve as nossas súplicas, as nossas intercessões, mas também quer ensinar. E Jesus tem muito o que nos ensinar. E ele tem muito a ensinar, e se quisermos orar da forma certa, precisamos aprender com ele. Se quisermos aprender a fazer as escolhas certas a respeito das oportunidades da vida, precisamos aprender com ele. Se quisermos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, e sabendo que não seremos rejeitados no nosso culto, na nossa adoração, então podemos aprender com ele. Se quisermos aprender sobre o caráter cristão, como remover da nossa vida as obras da carne, que porventura se apresentam no nosso ser, e como desenvolver o fruto do Espírito e os dons do Espírito, podemos aprender com ele. Então, nunca seremos rejeitados se quisermos aprender de Jesus. Bom discípulo ouve, aprende e põe em prática. O grande desafio de muitos crentes no meio da sua família hoje é praticar, colocar em prática aquilo que tem aprendido de Jesus. Nós podemos ouvir, nós podemos aprender, é diferente de ouvir, e nós podemos praticar, que é aquilo que aprendemos e retemos no nosso coração ser o que conduz a propulsão da nossa vida enquanto estamos na face desta terra. Por fim, meus irmãos, nossos lares, e aqui é uma pergunta, precisam de Jesus? Os nossos lares precisam de Jesus? Eu tenho pregado, meus irmãos, muito sobre as novas culturas sociais, as novas culturas comportamentais, e isso para o quê? Para alertar as gerações da nossa igreja. Aqui nós temos pessoas já de idade, nós temos pessoas de meia idade, nós temos muitos jovens e adolescentes,
E vez por outra nós estamos chamando a atenção para as transformações que têm acontecido na sociedade, na intelectualidade, na forma de viver das pessoas do nosso tempo. E por que o púlpito prega isso? Nós temos pregado sobre o que as mais diversas coisas que acontecem no nosso tempo. Na última ocasião aqui de pregação nós pregamos sobre o celular, vocês lembram? Falamos sobre celular. Celular é uma bênção, mas também pode ser uma maldição, não é? E por que nós pregamos a respeito dessas coisas? Porque aquilo tem se tornado parte da nossa vida, não é? Celular hoje é o quê? É igual roupa que você veste todo dia, você precisa se vestir todo dia. Então, do mesmo jeito que você precisa se vestir, precisa ser de celular. E faz parte da cultura do nosso tempo. Nós temos aqui, a partir daqui, pregado sobre todas as sortes de novos hábitos e ideologias que entram em nossas casas, e muitas vezes através de filmes, e através de séries, e através de novelas, aprendemos a expressar os nossos sentimentos e emoções a partir de um vocabulário comprometido com o mundanismo, os programas e tudo precisa para se comunicar de linguagem. Mas qual é a linguagem que tem se tornado mais comum e a gente vai aprendendo porque a nossa mente é uma esponja? A linguagem da obscenidade. A gente aprende essas coisas via o quê? Via os nossos contatos com as pessoas com as quais nós lidamos, mas muito mais por conta de série, de filme, de novela. Por quê? Porque muitas vezes você até escolhe quem são as pessoas às quais você vai querer se relacionar no cotidiano da sua vida. São todas as pessoas que você conhece, que você considera como amigo? Não, algumas você tem maior consideração, outras não. E alguns são mais criteriosos que falam: eu não quero ser amigo de fulano de tal, posso até ter contato, mas não quero ser amigo de fulano de tal, porque ele é muito imoral. Não quero ser amigo de fulano de tal, porque ele é muito indecente. Você tem critérios, não tem? Mas se você, porventura, não tiver critério para desligar o seu aparelho de televisão ou mudar a série, porque você está sendo impregnado na sua mente de toda sorte de indecência, de pornografia, de imoralidade, de obscenidade, o que está sendo colocado lá para entrar para você como cultura. E sabe o que acontece? O problema que um filósofo da Idade Média chamado Tomás de Aquino dizia: repetição é a forma pedagógica e didática para nos ensinar coisa, quer queiramos, quer não. Tomás de Aquino dizia isso. Que é a base da escolástica. É o quê? Repetiu o quê? Aí depois que entrou no cérebro, dificilmente vai sair. Tem umas músicas que os vizinhos ali colocam perto da minha casa, ou música ruim, Deus do céu. E o problema sério, sabe o que é? É que fica repetindo aquele refrão maldito. E eu falo: não quero aprender, não quero aprender. E daqui a pouco eu estou cantarolando. Mas por que acontece? Repetição. Agora, eu sou o único infeliz aqui, ou olha só, tem alguns que estão dizendo: amém, eu estou dizendo: não, pastor, então eu quero aprender contigo. Como é que a coisa acontece? Você usa tampão de ouvido na hora, deve funcionar. Eu estou falando para você a respeito de voluntariamente você aprende coisas que você não quer, e quando voluntariamente você já coloca naquela série que você não pode deixar de assistir, porque você está querendo saber o que aconteceu com aquele personagem. Eu preciso saber o que foi que aconteceu. Antes de chegar no final lá da história, você já ouviu um monte de coisa que você não podia ouvir.
mulher com mulher, um monte de beijo de homem com homem, um monte de palavra torta e infrutífera. Você está aí, e isso aí é repetido, toda hora dentro da sua cabeça, toda hora dentro da sua cabeça, toda hora dentro da sua cabeça. Sabe aonde? Na poltrona da sua sala. Então, algumas coisas estão entrando e sentando e fazendo cadeira dentro da sua sala. Às vezes, irmãs que precisam de uma distração enquanto estão fazendo comida, uma louça, o que você faz? Abre o seu celular na janela, então, a televisão, tem gente que tem televisão na cozinha, na sala, no quarto e na cozinha, para estar o tempo todo antenado. Vai aprender. Então, o que eu quero compartilhar com você? Quem está sentando na poltrona da sua sala? Quem está ali contigo? Então, Jesus ele ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, mas aprendei de mim. Então, quando nós permitimos Jesus fazer morada, nós aprendemos dele. Nossos lares precisam de Jesus. Então, quando eu te pergunto algumas coisas, hoje em dia, para a geração mais nova, talvez os mais novos não saberão responder assim, bate-pronto. Pergunta para quem está aí ao seu lado: você sabe dizer o que é indecência? Pergunta rapidinho. Sabe o que é indecência? Responde agora, rapidinho, sem pensar. O que é indecência? Tem gente que fala, não sei. Talvez alguns vão arriscar e dizer assim: indecência é falar palavrão. Né? Alguns assim, né? Para raciocinar rápido, né? Mas é só isso, indecência. Então, olha, aproveita. Por que a pergunta precisa ser feita? Porque, possivelmente, meus amados irmãos, alguns dos nós, dessa nova geração, e até mesmo evangélico, não sabem discernir o bem do mal e o certo do errado, não sabem mais discernir, por conta do relativismo cultural. Tudo pode, tudo está certo, tudo é conveniente. Então, tudo as coisas não tem nada a ver. Esse negócio de um padrão absoluto, valores, essas coisas, cada um escolhe a sua. Então eu vou entender que a ideia de indecência parte por um princípio de valores como pudor. Vocês sabem o que é pudor? Vocês mais novos sabem. O que é pudor? Uma olhou para a cara da outra e falou que assim: pudor, nunca ouvi essa palavra na minha vida. Talvez, né? Pudor. Você sabe o que significa a palavra bons costumes? Bons costumes. Os mais antigos sabem o que é isso, né? Aquele negócio de, no ônibus, quando você entra no ônibus e você está num lugar confortável, na sombra, e você começa a agradecer a Deus, porque você foi bem sucedido naquele lugar, e daqui a pouco aparece uma senhora grávida e fica olhando para você bem do seu lado. O que o bom costume reza? O que o bom costume reza? Você vai levantar e dar lugar para o mais velho, para a grávida, não é? Bons costumes. Então, essas coisas que eu vou entender que o Espírito Santo que trabalha na nossa mente e que vive conosco, ele vai nos reeducando, nos tratando, aperfeiçoando. Irmão, e aqui eu estou partindo para a conclusão. O que eu quero dizer para os irmãos é que o mundo precisa de lares cristãos, onde Jesus está ali presente. Ali, presente. Eu louvo a Deus pela posição que Ele me deu, a minha casa e a minha família, porque nós estamos ali. E é o que eu tenho repetido para os irmãos aqui em algumas ocasiões. Como que nós somos acionados pela nossa comunidade? Eu e a Cristina, ali onde a gente mora. Os vizinhos não crentes
Até os vizinhos católicos acionam a gente para resolver os problemas dele. Uma vez eu estava chegando em casa, ontem eu contei uma história lá do pastor David, né, que aconteceu ontem. É assim, o indivíduo me conhecia, mas eu não o conhecia. E ele veio pedir roupa para poder caminhar. Mas aconteceu uma outra ocasião, estava entrando em casa, aí deixei, a Cristiane estava entrando, na hora de eu entrar, a vizinha chegou e falou: pastor, me ajuda aqui. E aí eu fechei, e a senhora está precisando. Ali, está vendo aquele indivíduo ali? Ele sentou ali na porta do meu comércio e não quer sair. Ele fica ali no meu lado. Aí eu falei: Jesus, agora eu vou fazer esse negócio. Aí ele falou: fica tranquilo, eu vou ficar aqui do lado da senhora na sua loja. E eu quero ir. Aí chegava um indivíduo bêbado, irmãos, mas que coisa terrível. Bêbado, de ficar babando no chão dela ali, sentado na porta da loja dela. Aí que veio o ímpeto, né? Eu senti de Deus. O Espírito Santo falou: tira ele daí, rapaz, vai cair o dia inteiro. Tira ele daí! Aí eu falei: meu amigo, você tem que sair daí, você está atrapalhando a minha vizinha aqui para trabalhar. Aí, rapaz, você tem que sair daí agora. Bora, vamos levantar. Aí é que a gente vê a autoridade que a gente tem. Às vezes a gente fica meio tímido ante a circunstância, não é? E aí, era um tímido bem forte, né? Tá aqui não. Mas a autoridade, irmão. Você tem que sair, meu irmão. E ele saiu cambaleando, ele deu 2 passadas para frente, deu 2 para trás, o chinelo saiu do pé, e ele ainda riu ali, e botou de novo, não sei como, botou o chinelo no pé de novo, e saiu cambaleando para trás, andando para trás, que ele não tinha força para andar para frente. Mas saiu dali. E a vizinha falou: ai, pastor, muito obrigado. Muito bem. Então, a gente tem essa investidura para fazer a diferença, Meus irmãos, concluindo, quero convidar todas as famílias, primeiramente, aproveitar esse tempo para investir aos pés de Jesus, trazê-lo para dentro da nossa casa. Eu sei que alguns irmãos aqui têm feito um esforço tremendo para chegarmos no final do ano com o alvo alcançado. Qual é o alvo que nós definimos lá no final de 2023 para a nossa igreja? Alguns irmãos aceitaram o desafio. Qual é o alvo? Ler a Bíblia toda durante o ano. Eu sei que alguns irmãos estão fazendo um esforço muito grande, muito grande. Por quê? Porque os irmãos têm as atividades do cotidiano da vida, mas sabe o que é você colocar no seu coração? Eu vou ler a palavra de Deus, vou ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você vive de prioridades. E você que define as suas prioridades. E é importante que agora, aqui, eu esteja reanimando os que desanimaram. Pastor, mas é possível? Porque alguns irmãos já estão lá em 2 Crônicas, já estão lá na frente, e eu parei aqui em Deuteronômio. Tem jeito para mim, pastor? Tem. É só você querer. Se você estava gastando 1 hora por dia, você vai arrumar um jeito de gastar 2 horas e meia, até chegar no ponto de todo mundo. E aí você vai recuperar. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus. Parece não, hein? Mas até quando você vai passando, isso aí eu fiz um teste com a Cristina agora há pouco tempo. Até quando você vai passando pelas genealogias, você lê um monte de nome que não tem sentido nenhum, que não tem nada a ver. É ou não é? E aí você fala: Jesus, é importante eu ficar lendo esse negócio aqui? E Marcos é não sei o que, espíritos de Abel, de não sei, um monte de nome estranho, né? E você vai lendo. Aí olha só, é como que se você estivesse num palheiro, lá no meio do palheiro, daqui a pouco você vai: opa, achei uma pérola aqui.
Não é? Uma oração perdida aqui no meio dessa genealogia toda, que achei alguma coisa interessante. Sempre tem alguma coisinha na palavra de Deus. Está dando para ver? Então eu quero incentivar você a trazer Jesus para dentro da sua casa. Traga Jesus para dentro da sua casa. E aí o que o senhor está dizendo, pastor? O senhor está sugerindo que eu pare de ver essa minha série tão maravilhosa que eu estou vendo? Não sei se você sabe. Deve parar? Mas é aqueles filmes que eu gosto tanto, pastor, eu tenho que parar de assistir? Não sei, você que sabe. Deve parar? Prioridades. E é assim que a gente vai moldando nossa vida com Deus e a nossa vida familiar, a nossa vida em família. Nossos filhos, tudo. Né? Possivelmente você não terá mudanças radicais, com bom espaço de tempo. Mas na medida em que você persiste, permanece, as coisas acontecem. O tempo certo da formação. Deus nos abençoe. Olha, irmãos, são 9h40 por aquele relógio aí. Eu vou orar e logo a seguir a gente pode aproveitar o tempo que nós temos no escola bíblica dominical. Até 10h30 dá muito tempo. Oi. Cristina quer falar comigo. Então depois da numeração, Cristina quer falar comigo. Nosso Deus, muito obrigado por esta manhã, este momento da abertura do mês da família. Este momento de meditação, de reflexão, também de alegria da família do Senhor, café da manhã, tempo gratificante para nós. Agradecemos ao Senhor que temos uma família maravilhosa e que o Senhor nos dê vida longa. O Senhor nos abençoe, continue nos dirigindo em todas as nossas ações, nossos pensamentos. E que o Senhor seja sempre presente no nosso lar, na vida conjugal, entre os nossos. Oramos em nome de Jesus.